Para onde vão as borboletas à noite? Este é o título do livro de Andrea Scheffer, em uma edição independente de 2020. Eu sou o Wisner Fraga e este é o canal Acontece nos Livros. Se você tem alguma dica, algum livro que queira que eu comente aqui no canal, é só deixar um recado nos comentários que eu prometo que vou ler todas as obras sugeridas e vou comentá-las aqui no canal. Andrea Scheffer é uma escritora gaúcha, ela é professora formada em letras e este é o seu livro de estreia. Para vocês terem uma ideia, o pano de fundo do romance é a Guerra Civil na Síria, que teve início em 2011. Tudo começou com alguns protestos em janeiro daquele ano e isso foi evoluindo até chegar a revoltas armadas em março. O objetivo era tirar do poder o presidente Bashar al-Assad, tido pela oposição e por muitos como um ditador e um tirano. A população exigia liberdade de imprensa e um respeito aos direitos humanos principalmente. O resultado deste conflito sangrento? Mais de 500 mil mortos, mais de 5 milhões de sírios que buscaram asilo em outros países. Najib é um pré-adolescente de 12 anos, em março de 2011, e é fascinado por borboletas. Ele mora em Alepo e gosta da história das borboletas monarcas. São borboletas que migram do Canadá para o México, fugindo do inverno. Elas voam em grandes grupos e tentam percorrer milhares de quilômetros em busca de um clima mais favorável. Ultimamente, estas borboletas têm sido dizimadas por agrotóxicos e pela destruição de seu habitat natural. Najib faz aniversário no mesmo dia do início desta fase mais violenta da Revolução, dia 15 de março. E isso o deixa muito triste, porque ele sente que, de alguma maneira, a sua vida está conectada aos acontecimentos violentos em seu país. O melhor amigo de Najib é Samir, que perde os pais para esta guerra. Aos poucos vamos percebendo que a vida de todos é, de alguma maneira, influenciada irreversivelmente por toda esta violência. Najib também, é claro, será afetado para sempre. Por mais que Najib ame a sua cidade, o seu país, ele começa a se questionar se não valeria a pena fugir, continuar a vida em um lugar novo, sem guerras. Assim, o romance todo é esse questionamento sobre qual o melhor momento para fugir. Até quando Najib suportará as desgraças que caem sobre a Síria e sobre a sua família? Com um estilo limpo, sem floreios, Andrea Scheffer estreia com uma bela história. Aliás, eu acho que o objetivo deste romance é, sobretudo, contar uma história. Percebe-se, assim, um belo trabalho de pesquisa. Andrea consegue traçar um panorama muito vivo da situação da Guerra Civil na Síria, com detalhes impressionantes. A fome, a morte, as explosões, os tiros, os ataques surpresa, tudo é retratado de forma muito verossímil, tudo muito bem fundamentado.
Não poderíamos esperar menos de um livro que é baseado em fatos reais. É impressionante como milhares de vidas são modificadas sem que peçam. A questão que fica é: podem essas pessoas continuar a viver em um sistema opressor? A única saída é a revolta armada, a violência, a luta e também, é claro, o preço que as pessoas pagam por uma ou por outra escolha. Eu vejo poucas obras ficcionais abordando estes conflitos recentes do mundo árabe, pelo menos por aqui, no Ocidente. Só por isso, este romance já teria uma grande importância para nós, leitores brasileiros. Najib se pergunta o que as borboletas fazem à noite, para onde elas vão? Elas se escondem? Ele não sabe, mas ele gostaria de viver para poder descobrir, para poder saber essa resposta. Às vezes, algumas passagens são tratadas de forma muito rápida. Parece que a aventura de Samir e Najib é o tempo todo vertiginosa, sem pausas. Às vezes, eu senti falta de alguma reflexão mais profunda sobre a fome, sobre a guerra, sobre a fuga, sobre a própria noção de patriotismo, de amor ao país, de amor às origens. Mas esta é a minha impressão, é o que senti como leitor. Isso, é claro, é evidente, não diminui o valor deste romance, nem o esforço para retratar situações que testam todos os limites do ser humano. Eu recomendo muito a leitura deste livro. Como torce o escritor Robertson Frizeiro no prefácio, oxalá o livro chegue a muitos leitores. Eu também torço para que isso aconteça. Eu vou ler agora um trecho deste romance para que você tenha uma ideia do estilo de Andréa Scheffer. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros e se você curtiu este vídeo, divulgue-o em suas redes sociais. Ajude nosso canal a crescer. Valorize a literatura brasileira. Valorize as editoras independentes. Aos 12 anos, eu tinha apenas uma vaga ideia do que seria uma guerra de verdade. Havia conhecido, através dos livros da escola, as grandes guerras da humanidade, aquelas que assolaram meu país em outros tempos, e também outras que aconteceram em outras partes do mundo. Guerras que exterminaram povos inteiros, invadindo suas terras e destruindo as suas aldeias. Devastação de arquiteturas milenares, das quais não restou nenhum vestígio. Assim, eu conheci o significado da palavra guerra, uma luta armada e sangrenta entre nações. Essa era a definição que os livros me mostraram, apenas uma explicação teórica. Naquele período, eu vivia uma infância feliz com meus pais Aisha e Hani. Morava com minha família em um prédio com muitos apartamentos, situado em uma rua pouco movimentada de um bairro de classe média de Alepo. Gostava de andar de bicicleta pelas ruas do meu bairro com meu amigo Samir. Muitos outros garotos da minha rua também faziam isso. Era muito divertido. Viver na Síria era seguro. Havia liberdade religiosa. Cristãos e muçulmanos se respeitavam mutuamente em suas diferenças. Facilmente encontravam-se igrejas cristãs ao lado de mesquitas, e isso não era um problema. Apesar de existirem bairros cristãos e outros muçulmanos, não havia intolerância religiosa.
Os adultos diziam que a Síria estava enfrentando dificuldades. Falavam que o presidente era mau e precisava mudar as suas atitudes. Mas eu não conseguia ter nenhuma leve noção sobre o que falavam. Para mim, estava tudo bem. Se as pessoas se respeitavam e sempre tinham emprego e o que comer, como a Síria poderia estar em dificuldades? Eu frequentava a escola, tinha acesso livre à internet, jogos e redes sociais. Também gostava de ler e tinha uma mini biblioteca em meu quarto. Constantemente me comunicava por telefone com meus avós paternos que moravam em Damasco. Quando era possível, ia com meus pais visitá-los ou recebia visita dos dois em minha casa. Meus avós moraram por muitos anos em Alepo. Logo após o casamento de meus pais, surgiu uma oportunidade de emprego para o meu avô em Damasco e eles decidiram se mudar. Mesmo assim, sempre estiveram presentes em nossas vidas. Minha mãe dizia que eles eram os pais que ela não tinha. Meus pais sempre moraram naquela cidade. Rani cresceu em um bairro próximo ao que morávamos e teve uma infância tranquila. Ele me contava que meu avô também gostava de passear com ele pelos campos, assim como fez tantas vezes comigo. Não tinha irmãos. Por essa razão, nunca precisou dividir a atenção dos pais com ninguém. Seus pais sempre o incentivaram a estudar, por isso ele sempre foi muito interessado e dedicado aos estudos.